E aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, né? Vamos começar mais uma live hoje, falando sobre o sistema familiar com uma super convidada que já está chegando por aí. Vamos aguardar um pouquinho, se você está assistindo esse vídeo, essa live depois que já acabou, então aguarda só um minutinho aí que o pessoal tá chegando, nossa convidada já tá chegando pra gente começar o assunto de hoje que é importantíssimo. Se você conhece pessoas que gostam de constelação familiar, que se identificam com essa área de terapia, né? Compartilha esse vídeo, vamos divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a informação de qualidade, a informações que nos libertem. Vamos lá. Isso, ó, já tem gente entrando. Gabi, seja bem-vinda! Constelação familiar, eu acredito que é uma teoria, né? E uma prática também que Bert Hellinger trouxe para essa vida, para esse mundo nosso, para libertar a gente de tudo aquilo que a gente achava que era hereditário, né? Que achava que era a marra da nossa família. A gente pode muito bem deixar tudo para trás. Ellen, seja bem-vinda! Segunda-feira é nós, hein? Se prepara! Que vai ser maravilhosa. Constelação, Marta tá chegando na área. Vou te convidar, Marta. Opa. Em vez de convidar, eu... Gente, espera que é a primeira vez que eu tô fazendo isso com um convidado, tá? Então a gente já vai conseguir entrar. Olha lá, agora sim. Chegando, Marta Franco, consteladora, renascedora. Chegou, entrou, Marta. Aê, minha Oi! linda! Seja muito Minha bem-vinda. tela também virou o contrário, ficou mostrando o litro de álcool ali, pra vocês saberem que eu tô de álcool também. Que bom Vou ter que estar aqui, recaber. gente. Bom, gente, Marta, primeira coisa, eu já vou te agradecer por aceitar o meu convite, eu fiquei muito feliz. A Marta foi minha professora de um curso que eu fiz de constelação, voltada a relacionamentos amorosos, né, Marta? Fiquei hospedada no Renascer Saúde, lá em Goiânia, super indico, maravilhoso tratamento VIP, viu? Com direito a café da manhã, almoço e janta, não foi, Marta? Foi, gente. Agora de Covid a gente não tá mais fazendo reuniões por enquanto, então nos resta estar aqui com vocês, né? De corações conectados pelas redes sociais. Mas eu fiquei Que super. bom, muito obrigada por ter me convidado, né? Por eu estar aqui. Obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço. Então, que você seja muito bem-vinda, muito bem recepcionada por toda a minha audiência, vamos falar assim, né? Lembrando que não é uma audiência de constelação, então a gente vai precisar começar da base, né? Para que eles entendam o que é constelação. Eu até coloquei uma enquete lá no Stories. Se você conhece constelação, algumas pessoas não conhecem. Olha que legal, a gente está tão nesse mundo, parece que todo mundo já viu, né? Exatamente, né? Eu falo assim, a gente que vive dentro desse contexto, achamos às vezes estranho que alguém nunca tenha ouvido falar. Eu estou sacudindo a mesa aqui, nunca tenha ouvido falar, mas a gente sabe também que ainda é um percentual muito pequeno, né? Das pessoas que sabem isso. Então, até coloquei aqui também para falar sobre o que é constelação, né? Para o pessoal entender o que, que não é constelação, né? Perfeito. Bom, porque muitas vezes, gente, essa palavra constelação, a pessoa tem uma ideia de que está falando de astros, de estrela, de alguma coisa, né? De mapa astral e tudo, né? Ou de religião, tem a ver com o céu, com alguma coisa assim. E, na verdade, a constelação familiar, ela é um método, né? É um método muito prático que possibilita a gente perceber o que aconteceu conosco, né? Ou na nossa família, que está gerando determinados efeitos em nós, né? E qual a postura, muito especialmente, qual a postura que nós precisamos adotar para ter melhores efeitos. E eu adoro falar de relacionamento de casal, porque eu falo assim, gente, não teve nenhuma pessoa que eu conheci até hoje que foi mais desordenada no sistema ou desordenada como mulher, como feminina, né?
E isso, então, se eu pude transformar, gente, todo mundo pode, né? Perfeito. E a partir dessa abordagem, né, foi a que mais me ajudou e mais me orientou. Então, eu queria falar também, assim, porque muitas vezes eu acho que muitas pessoas às vezes também não me conhecem, né, gente? Eu trabalho com constelação, eu conheci a constelação em 2004, Line, e hoje eu já tenho mais de 16 mil horas trabalhando com essa abordagem. Então, assim, a gente já viu muita coisa, o que dá certo, o que dá errado, né? E quais os passos que a pessoa precisa ter para ter melhor efeito. Então, eu queria deixar muito claro também que constelação, gente, não tem a ver com nenhum tipo de religião, de abordagem religiosa, nenhuma. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fala, né? E, gente, é demais, assim. A pessoa fala assim, eu não posso fazer isso porque eu sou de tal religião, ou eu sou de, não sei, outra, né? Outro caminho. Eu falo, gente, isso aqui é só para mostrar para nós o que aconteceu no nosso sistema, o que está nas nossas memórias celulares e o que está no nosso inconsciente, né? É nesse caminho que a gente trilha, né? Contrário, né, Marta? Eu acho que deveria ser adotado pelas religiões, que formássemos vários consteladores dentro também das religiões, para que pudesse abranger mais pessoas, né? Sem crenças, sem julgamentos, não é? E hoje já tem, né? Tem vários pastores, tem padres, que eu, por exemplo, tenho um aluno padre, né? Só que ajuda muito dentro das religiões, mas também dentro de qualquer área e em qualquer contexto. Eu tenho vários alunos que são médicos também, porque eu já dou treinamento, né, de formação dentro da constelação já há muitos anos. Então, desde 2009, 2010, mais ou menos. Então, nós já estamos na nossa 11ª turma. Na verdade, eu sempre dei mais ou menos um curso por ano, porque são muitas atividades. Então, a maioria dos meus alunos são psicólogos, pessoas que querem conhecer isso para melhorar os atendimentos dentro da psicologia. Muitos são educadores. Eu tenho muitos alunos que são policiais, né, advogados e policiais que não são advogados. Então, à medida que as pessoas, né, vão compreendendo como isso muda, como isso afeta positivamente todas as áreas, então eles vão buscando isso, né? Perfeito. E a gente está aqui para falar para essas moças e esses moços lindos, como é que a gente tem bom relacionamento parceiro também, né? O que a gente faz que gera mau efeito, o que a gente pode fazer para gerar melhor efeito. Se tem perguntas aí, você pode fazer também, tá? Pessoal, quem está entrando, seja muito bem-vindo. Nós começamos agorinha, vai começar o conteúdo aí agora, né, Marta? E, a princípio, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o amor próprio. O amor próprio, a nossa postura em relação aos nossos pais. Porque a gente sabe que tudo inicia na nossa raiz, né? Se a gente não aceita o nosso pai e a nossa mãe, fica complicado ter um relacionamento de casal e até ser pai e mãe lá na frente, né? Então, eu gostaria que você explicasse dentro do nosso sistema, porque às vezes a pessoa escuta falando assim, mas fala, isso é para ser legal, isso aí é qualquer coisa, sabe? E não é assim, o negócio e acabou, é lei, né? Não adianta você ficar com a lei da gravidade. Você pular do prédio, você vai cair no chão. Eu não sabia que tinha lei da gravidade, vai cair de todo jeito, né, gente? Exatamente, sabendo ou não sabendo, vai cair. Né? A lei não vai não funcionar para você porque você não sabe da lei. E o respeitar, honrar pai e mãe é exatamente a mesma coisa, não é? Esse é o primeiro círculo, né? Bert Hellinger, que desenvolveu esse método e trouxe essa abordagem para nós. Ele foi padre, né, durante muitos anos na África do Sul, e o que levou o Bert Hellinger a começar um outro olhar, depois ele até desistiu, né, da missão como padre católico, foi uma pergunta de um outro terapeuta, ainda quando ele estava na África do Sul, que fez essa pergunta para ele e para os outros que estavam ali. Então, a pergunta foi, entre as pessoas e os valores,
e os ideais, com quem vocês ficariam? Vocês ficariam com as pessoas em detrimento dos valores e dos ideais? Ou lutariam pelos valores e os ideais em detrimento das pessoas? Então, como padre católico, Bert Hellinger se sentiu sacudido com essa pergunta, né? E aí, ele sabia que se não existir as pessoas, como que vão ter valores e ideais? E a partir dali, ele começou, então, a se sentir incomodado com o que ele fazia, porque ele lutava pelos valores que eram, naquela época, colocados. E ele, então, pôde perceber que, a partir dessas observações, que todos nós nos movemos na nossa consciência pessoal, buscando estarmos inocentes. Tá? Agora mesmo vocês vão entender porque que eu estou falando isso, o que isso tem a ver com relacionamento de parceiro, tá? A gente tem uma busca sempre por nos sentirmos inocentes. A gente não gosta de ficar culpado, né? E Bert percebeu que para nos sentirmos inocentes, muitas vezes nós nos colocamos em risco. Nós fazemos com que nossos relacionamentos se tornem maus relacionamentos, ou a gente não tem relacionamento. Por isso que o nosso tema, como o sistema familiar impacta nos relacionamentos, seria até mais interessante, assim, né? Que sim, o sistema impacta em nós. Mas também, qual é a postura que eu preciso adotar para que o sistema familiar não se impacte tanto na minha vida? Primeiro passo é a gente... Oi, Daiane linda, você está por aqui, minha linda. Sejam todos bem-vindos do meu lado aí também, né, gente? Então, o nosso movimento na busca de estarmos inocentes faz muitas vezes com que eu queira ter um relacionamento difícil, como foi o relacionamento, ou pelo menos o meu olhar em relação ao relacionamento da minha mãe, né, ou dos meus pais, né? E esse nosso movimento nos leva a repetir padrões. Né? E você me fez uma pergunta, como que a pessoa pode melhorar, o que eu entendo, mas assim, como ter uma autoestima melhor, como a pessoa pode se amar para poder, né, ter um dedinho bom, né? O povo tem mania de falar que tem o dedo podre, e eu falo, gente do céu, é a alma sua que precisa melhorar, né? Porque enquanto você não melhorar por dentro, o dedo vai continuar do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente troca de homem, de nome, de CPF ou de mulher e o problema continua o mesmo, né? Então, não é lá na outra pessoa, né? É a nossa postura. Então, isso é muito interessante porque Bert Hellinger percebeu que existem 5 círculos que nós vamos passando, né? Alguns chegam lá no 5º círculo, que é servir ao mundo. E muitos de nós ficamos a vida inteira, morremos com 80 anos, embaraçados no 1º círculo, né? Então, enquanto você não resolver o primeiro, você não vai bem pro 2º. E aí eu acho importante, porque para poder entender o que faz uma pessoa ter autoestima alta, o que faz uma pessoa se sentir feliz e atrair um bom relacionamento, seja um homem ou seja uma mulher, tem a ver com a nossa postura, muito especialmente no primeiro e no 2º círculo, que é o terceiro, que é o relacionamento, né? E o que posso seguir falando, gente, que eu falo demais? Eu falo que eu sou igual ao Faustão. Eu tava assistindo a sua live com o Marquês e você falava assim: meu Deus, eu faço a pergunta e eu não deixo ele responder. Fica igual cortando. Eu comecei a rir. Falei, nossa, vai ser uma briga aqui também. Mas, ó, eu vou ficar bem quietinha, porque eu quero aprender um monte nessa live. Ó, não tô mais aqui. Pode ficar à vontade. Não, pode falar também. A hora que você quiser falar, você levanta o dedinho assim, que eu calo, né? Porque Deixa a gente... O que tá aí assistindo, vai colocando aí nos comentários se faz sentido, se vocês concordam, se vai dando like, vai dando uns acentos aí, que eu tô lendo tudo. Se vir pergunta, eu te corto aí para perguntar. Isso, pode fazerem perguntas, gente, dentro de sua questão específica, tá? Porque o assunto é muito complexo, é muita coisa, né? Então, se eu ficar te cortando, a gente não consegue concluir o pensamento. Então, manda bala. Como você disse que poucos conhecem
muitos não conhecem sobre constelação, pensei, gente, deixa eu dar uma mapeada nesse caminho, né? Perfeito. Então, o primeiro círculo fala da nossa relação com os nossos pais. E a partir dessa boa relação no primeiro círculo, ou seja, como você disse, esse honrar, respeitar, o que significa isso, né? Como que eu vou saber se eu estou honrando e respeitando? Quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para o relacionamento deles, que pode ter sido uma única noite, pode ter sido de 50 anos, e concordo com aquilo exatamente como foi, né? Então, esse é o primeiro grande passo nosso para que a gente possa ter um bom relacionamento de parceiro. Por quê? Porque o primeiro relacionamento nosso na vida é com a nossa mãe, porque a gente esteve dentro dela por vários meses, né? Ela colocou a vida dela em risco para que a gente tivesse a nossa vida, né? Você é mãe, eu também, então a gente sabe, né? Eu falo, gente do céu, quem é mãe sabe o que a gente passou, gente. Tinha um momento que a gente tinha tempo de escovar o dente na hora que queria, não podia nem pentear o cabelo, né? O cabelo era assim, ó. Eu lembro de mim com o cabelo assim, porque não dava tempo. Então, além disso, Marta, mas minha mãe me entregou em adoção. Eu falo, gente, quando a mamãe nos entrega em adoção, é porque ela, por amor, porque ela sabe que alguém pode cuidar de você melhor do que ela está conseguindo cuidar. Melhor do que ela vai conseguir cuidar. Então, a mãe entrega a criança não é porque não ama, é porque ama também. E a gente só depois que a gente sai da posição de exigência, né? De filho exigente, e a gente troca nossa lente de olho de mosca para olho de abelha, a gente consegue ver o amor da mãe em qualquer situação. E também, e o meu pai não me ama porque ele foi embora, porque ele largou minha mãe. Gente, ele largou foi sua mãe, coisa, né? Ele não largou você era filho, né? Esses dias, essa semana agora, alguém me fez uma pergunta, como é que eu faço? Porque eu vejo que meu marido, parece que é marido, acho que é o marido ainda. Eu vejo que ele só se interessa por mim, ele não interessa pelo filho. Eu falo, gente, eu brinco, falo boi berra pela vaca, meu Deus, né? Porque ele sabe que o menino tá bem cuidado com a mãe, que é a mãe que... não, eles moram separados. Lembrei, eles estão separados. Então, ela falou, ele quer voltar comigo, ele quer... porque tanta gente que me faz pergunta que eu misturo uma história com a outra, mas agora eu me lembrei. Então, ela falou assim, eu vejo que ele não interessa tanto pelo nosso filho, mas mais por mim como mulher, né? Então, tem essas características também. Agora, se o pai vai embora, né, e deixa a mãe, e outras vezes a gente não tem essa percepção, mas quando uma mãe ou um pai traz um peso sistêmico, né, está emaranhado em questões sistêmicas, e lógico que eles não sabem disso, eles só sentem na alma deles o desejo de se afastar. Então, muitas vezes, eles se afastam para nos proteger. E aí, o que a gente faz? A gente reclama, exige, era ausente, muitas vezes o ausente é porque estava trabalhando para dar comida para os meninos, né? E a pessoa fala mal. Então, quando julga, aí você tá ferrado. Porque se você julga aqueles que te deram a vida, né? Se a gente julga aqueles que nos deram a vida, então nós vamos julgar todos os relacionamentos. A gente vai ficar carente e a gente vai querer cobrar do parceiro ou da parceira a carência que nós temos em relação aos nossos pais. E aí... todos os próximos relacionamentos, né, de casal e os outros vão também dar errado. Por quê? Porque a gente quer colocar na conta de um parceiro ou de uma parceira aquilo que eu não tomei dos meus pais. Então isso fica pesado. E o parceiro ou a parceira, se não tiver muito problema, não vai aguentar isso não, né? Aí o parceiro ou a parceira acaba indo embora. Então, o primeiro círculo fala disso. Marta, como que eu vou saber se eu estou bem no primeiro círculo? Não é quando você observa, eu falo que eu amo para minha mãe. Eu falo, gente, isso aí não vale nada, porque todo filho ama a mãe, mesmo quando não sabe que ama. Mesmo quando foi entregue em adoção, lá na constelação mostra que no momento da reconexão, o amor flui de novo. Então,
se eu olho para minha mãe, para o meu pai, para o relacionamento deles e concordo com isso, eu percebo, no momento em que eu percebo que eles me deram a vida e me amaram ao preço que lhes custaram, da forma que foi possível, então eu me sinto plena, eu tomo, né? Eu tomo esse amor. Quando eu tomo esse amor, eu gosto de mim, né? Porque se eu sou os pais, ou seja, todas as minhas células são minha mãe e meu pai, então quando eu concordo com eles, eu concordo comigo. Então a minha autoestima fica alta, né? Aí eu me acho poderosa, me acho bonita, me acho, né? Top das galáxias, e isso faz a diferença. Não é porque, tem gente que é assim, né? Gente, isso é autoestima baixa. Pessoa arrogante, ela tem problema, né? Porque quem tem autoestima baixa é alegre, é vibrante, né? Sabe que todos podem também ser assim. E não precisa ser. Não precisa ter uma postura de querer ser indispensável, né? Mas a pessoa se torna forte, tranquila, corajosa. Você me quer? Que bom! Fico muito feliz. Você não me quer, você não sabe o que você está perdendo, né? Então, é um movimento. Né? Oi? Não fica implorando o amor de ninguém, se contentando com qualquer coisa, né? Se rastejando atrás daquele que não quer ficar com ela. Ou ele, né? Exatamente. Então, é a pessoa que tem a autoestima alta, às vezes ela fica sem uma pessoa, né? Encerra um relacionamento, mas ela consegue seguir em frente bem. E quando ela sente, Bert Hellinger mesmo fala isso, e eu vejo isso muito. Quando uma pessoa sofre demais porque encerrou um relacionamento, o problema não é o relacionamento, aquele. Não é aquele homem que foi embora, não é aquela mulher que foi embora. É porque naquele momento que a pessoa foi embora, a gente entrou em contato com uma carência que aconteceu há muitos anos atrás. Muitas vezes porque a gente teve um irmão que morreu cedo, um irmão gêmeo que não ficou na vida, morreu no ventre da mãe, e a gente ficou sozinho lá dentro, sentimos muita dor. Eu sei que eu sou trigêmea, então eu sei como que é, né? Gera depressão, gera uma série de questões. E depois, quando a pessoa faz esse movimento de voltar-se para os pais, a paixão acaba, gente. E acaba assim, ó, é rápido. Você fica bem, você pode até amar outra pessoa por uns dias, por um tempo, mas não tem aquele grande sofrimento, né? Então, o primeiro círculo é esse. Essa nossa conexão, esse concordar com os nossos pais, que nos leva a ter um bom relacionamento de parceiros, né? No futuro. Perfeito. O segundo círculo fala da nossa profissão. Então, também tem a ver com bom relacionamento, né? A possibilidade de ter um bom relacionamento de parceiro fala muito quando eu sou autossuficiente financeiramente. Porque, então, eu sei que eu vou estar naquele relacionamento por opção e não por falta de opção. A outra pessoa também vai saber, aquela mulher ou aquele homem que está comigo, é por opção, não é por falta de opção. Então, a gente precisa ser independente. Então, quando eu fico bem com a minha mãe, com o meu pai, eu melhoro os relacionamentos com o dinheiro, né, os relacionamentos com a vida, os relacionamentos com a pessoa. Eu tenho facilidade, se eu faço parte de uma equipe, eu tenho facilidade em ser liderado, eu respeito liderança, eu respeito hierarquia, né? Eu consigo ser líder para aqueles que estão abaixo de mim. Então, tudo começa lá nesse danado desse primeiro círculo, né? E o terceiro círculo então, aí, quando a então... pessoa tem dificuldade... Sua voz falhou um pouquinho. Então, que a pessoa, quando tem muita dificuldade... a sua câmera, para mim, ela também não está muito boa, mas o áudio está ótimo, pode continuar. Pode ser a minha conexão. Agora melhorou. Ai, que legal. Então, você está me dizendo que a pessoa, quando tem alguma dificuldade com patrão, com patroa, com alguém que esteja acima, hierarquicamente falando, é porque tem problema com pai e mãe. Com certeza, né?
Com certeza. Eu tenho empresa desde que eu tenho 23 anos. Então já tem uns 6 meses que eu tenho empresa. Então, gente, isso é incrível. Quando a pessoa respeita os pais, tem uma boa relação de respeito, né, com os pais, ele consegue compreender muito melhor, né, essa dificuldade que as empresas têm de comunicar-se, né, e de se fazer entendido. Quem tem uma boa relação com os pais compreende com muito mais facilidade a liderança e o que a gente está dizendo também, né? E isso facilita muito o desempenho da pessoa dentro da empresa. E quando é empresário, também tem facilidade de liderar, porque aí ele não chefia, ele lidera, né? E o líder tem uma diferença muito grande com o chefe, porque o líder, ele é amado. E o chefe, na maioria das vezes, ele é temido. Então, o líder faz com que o grupo olhe para a direção que ele está olhando e todos se sentem como que olhando para si mesmo. E o líder consegue mostrar para a equipe como aquilo onde o líder olha gera bom efeito para todos. Né? Para gera bom efeito também. Você deu uma sumidinha. Voltou. Gente, escreve aí, por favor. Vocês estão... você deu uma sumidinha, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo? Eu não... A sua voz, Laine, linda. Aí eu ficou sem voz, você. Vocês estão ouvindo eu? Ah, tá. E a Laine? A Laine... Aí, agora eu tô te vendo movendo. Aí a Laine tá sem som. Vocês estão escutando, gente? Vocês estão ouvindo? Porque se tiver, enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho mais. Tá bom. Li seus lábios. Bom, então... Você quer desligar e começar de novo? Bom, gente, então tá bom, vou falando aqui até voltar a sua voz. Então, isso que eu queria falar para vocês. E o terceiro círculo, que é realmente o relacionamento de parceiro, Laine. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, inclusive você. A Laine tinha me falado também sobre perguntas, como a gente pode... como a gente pode agir ou como a gente deve agir em relação aos relacionamentos anteriores para que o relacionamento atual gere bom efeito. Bom, lógico, primeiro passo é nós mudarmos a nossa postura em relação aos nossos pais, tá? Aí depois, nós precisamos respeitar os relacionamentos anteriores. Todos aqueles que foram importantes na nossa vida e todos aqueles que nós fomos importantes na vida deles, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, como que eu vou respeitar a pessoa que é apaixonada por mim, mas eu não quis namorar, ou eu não... Enfim...
Bom, uma coisa eu falo sempre, gente, vocês não precisam namorar com todo mundo que quer namorar você, não, né? Mas você precisa respeitar o sentimento daquela pessoa, porque senão isso vai gerar problema para os outros relacionamentos seus futuros, né? Para os relacionamentos futuros. Por quê? Cada pessoa que faz parte do relacionamento nosso, ele ocupa um lugar, né? Um lugar. Tem o primeiro amor, a primeira paixão, o primeiro homem, a primeira mulher. Esse é o primeiro. E ele sempre vai ser o primeiro, né? Depois vem o segundo, vem o terceiro, e digamos que você casa com o quarto. Então, não é porque nós casamos, fomos lá no cartório, fomos na igreja, que essa anteriormente, né? Cada pessoa precisa ocupar o seu próprio lugar, né? Na sua própria vida e na vida do homem ou da mulher com quem você se casou. Então, em relação aos relacionamentos que nós tivemos, a gente precisa dar um lugar e respeitar cada um deles. Porque quando a gente não respeita e quando a gente acha que fomos agredidas, e às vezes até fomos mesmo, mas quando a gente fica naquele remoer daquilo e considerando que só a outra pessoa foi errada, então a gente fica na posição de vítima. E se a gente fica magoada ainda lá com os acontecimentos que tivemos, quando a gente fica chateado lá com coisa que aconteceu há muito tempo atrás, então a gente não sai da posição de vítima. O que a gente faz? A gente leva para o próximo relacionamento, eu falo aquela ressaca, né? Aquilo que aconteceu no relacionamento anterior. E sempre no relacionamento de parceiro, gente, nós nunca somos vítima efetivamente. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade pela pessoa agir dessa ou daquela maneira. Eu já vi casos, tempos atrás, eu atendi uma pessoa muito interessante, porque ela tinha tido um assassinato, né? Um cunhado dela tinha matado a irmã. Isso já tinha 9 anos. Isso foi até fora do Brasil. Eu nunca me esqueci desse fato, assim, já considerei muitas outras pessoas em relação ao mesmo tema, mas eu nunca me esqueci disso, porque foi algo assim, aquela irmã, né? Porque o cunhado tinha matado a irmã dela, então ela tinha 9 anos, que ela nunca tinha falado mais sobre a irmã e sobre a morte da irmã. Ela me disse que após o sepultamento, nunca mais, e já tinha 9 anos, ela tinha falado sobre isso. Tão grande era a dor dela. Então, a gente estava eu estava dando um treinamento fora do Brasil nessa época. E a pessoa que me convidou lá insistiu muito com ela para ir, porque ela não queria ir, porque ela não queria comentar sobre isso. E na constelação, o que surgiu? O cunhado dela tinha sido tomado a serviço, ou o que a gente chama tomado a serviço, ou se vinculado a um assassinato na família dela, ou seja, da irmã que foi morta. Então, um avô delas, eu acho que o avô ou bisavô, tinha assassinado a própria mulher. E por isso estava no inconsciente coletivo da família, essa informação. E esse avô, bisavô, que foi o primeiro que assassinou lá, tinha sido morto depois por causa disso. Então, gera uma informação no inconsciente coletivo da família. E aí, então, a descendente, né, a neta ou a bisneta, tinha sido assassinada também. E a própria irmã estava agindo em relação ao cunhado da mesma forma, né? Excluindo ele totalmente. E essa moça, ela me disse que depois desses 9 anos, nesse período, ela tinha a face muito raivosa, uma mistura de tristeza com fúria, né? E depois, assim, na constelação, ela pôde chorar muito. Ela disse para mim que tinha 9 anos que ela não chorava.
E ela pôde chorar e compreender aquilo, né? Como aquilo realmente tinha a ver com o sistema dela, que tomou esse rapaz para que ele tivesse essa atitude de agressão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, né, Laine, quando a gente realmente percebe as causas, a gente vê que a gente não é vítima só, né? Ah, Marta, então se eu for agredida, não devo denunciar? Lógico que sim, né? Você denuncia, resolve isso e vai constelar, né, minha filha? Para ver o que aconteceu para que você não precise ser agredida mais uma vez. Então, a gente tem o nível da ação diária e temos aquilo que aconteceu que está no inconsciente. Laine, você quer falar alguma coisa para ver se sua voz voltou? Bom, gente, então, enquanto isso, eu queria falar para vocês também, né, que está sendo transmitido pelo nosso Instagram, constelação.renascer Saúde. Hoje, às 19h35, eu vou estar com a Sandra Ouro. Ela é mestre em Reiki e também ela é consteladora. Aí a gente vai falar sobre Reiki, sobre constelação. Ela vai fazer uma meditação fantástica para nós, onde todos que estiverem assistindo vão receber energia Reiki, porque eu também sou mestre em Reiki. Então a gente tá bom. Eu vou olhando as horas aqui para você, para nós, né? Ainda temos tempo. Então, gente, e amanhã, até tô te convidando também, Laine, amanhã, às 10 horas, eu vou estar recebendo aqui no nosso Instagram Constelação a Isabela Couto. Ela é fantástica, a gente vai falar sobre nossa experiência com atendimentos online e também respondendo perguntas dentro da constelação. Ela é consteladora, também muito boa consteladora, também aluna dos meus professores, tá? Bom, então, para a gente compreender, nós precisamos respeitar os nossos relacionamentos anteriores. E outra coisa, gente, o povo quase me mata quando eu falo isso. Nós precisamos respeitar todas as mulheres que vieram antes de nós naquele relacionamento com aquele homem que a gente quer ficar. Concordar que nós somos a 10ª, que a gente é a 9ª, que a gente é a 20ª, sabe? Porque se você conseguir encontrar o seu lugar naquela fileira de mulheres, né? Por exemplo, o meu marido, meu esposo hoje, ele foi o meu primeiro namorado importante. Mas eu tenho uma outra pessoa antes dele, né? Que eu namorei, sabe aqueles namorinhos de adolescência? Mas esse rapaz, ele se apaixonou tanto por mim, então ele tem um lugar no meu coração para ele e para a paixão que ele teve por mim, né? Apesar de eu nunca ter apaixonado por ele e tal, mas ele tem esse lugar, né? Para ele, eu sou a primeira namorada dele. E para mim, o meu primeiro grande namorado é o que é o meu marido hoje, né? Então, a gente namorou quando eu tinha 15 e ele também, 15, 16 anos. E depois, então, nós nos afastamos, ficamos 34 anos sem nos vermos. Mas eu sempre pensava, não, a constelação, alguém está perguntando se a constelação é só no presencial. Não, eu só fazia constelação em grupo, mas agora estamos de Covid, né? Então, eu estou fazendo a constelação online também, tá? Quem quiser entrar em contato, pode passar aí pelo direct. E a gente entra em contato e eu passo o meu número. Porque para fazer atendimento online, eu peço a pessoa que me passe um vídeo, um áudio, né? Do que ela precisa para eu ver se eu consigo ajudá-la, tá bom? Vocês não gastar o dinheiro de vocês e o tempo de vocês. Para a gente realmente dar conta de ajudar vocês no que vocês precisam, tá? Então... voltando ao nosso tema. Gente, eu tava falando um assunto. Qual que era que eu esqueci? A primeira vez, gente, esse Instagram, ele é lindo, né? A primeira vez que eu vejo alguém ficar mudo totalmente assim, né? Já aconteceu várias coisas comigo e o Instagram.
Mas do companheiro ficar mudo, eu espero que a Isabela conta, amanhã não fique, né? Então, voltando aonde que eu tava. Ah, tá, dos relacionamentos. E aí, então, quando eu voltei a reencontrar meu esposo, que hoje é meu esposo, né? 34 anos depois, em dado momento eu falei para ele assim, amor. Aí eu pensei, falei, o número que ele falar é o meu lugar desse relacionamento agora, né? Daí eu disse assim, olha, amor, de 1 a 100. Eu pensei, gente, você fala 80. Fala 95. Aí ele me disse assim, falei, me fala um número de 1 a 100. Eu pensei, gente, se for mulher demais, vai explodir meu coração na hora de botar essas mulheres todas no meu coração, concordar com elas todas. E agradecer a todas, porque só porque elas ficaram, ele pode estar comigo, né? Ainda bem que ele falou 11. Eu falei, bom, dessas 11, uma já sou eu lá do passado, né? Então, eu lá e eu aqui. Eu lá atrás e eu aqui. Deixa eu olhar. Não, ainda temos tempo. Então, gente, é importante. Outra coisa importante, gente, é concordar com a mãe do seu marido, com o pai do seu marido, com a mãe e o pai de sua mulher. Isso é muito importante, porque quando você rejeita a mãe da pessoa, até o nome Bert Hellinger diz o seguinte, que chamar a nossa sogra de sogra não é uma coisa muito boa, porque, né, parece que tem um pouco de conotação, né, de tanta piadinha que a gente já fez, né? Mas quando a gente olha para o que seria nossa sogra, e a gente pensa, essa é a mãe do homem que eu quero comigo. Esse é o pai do homem, ou que seja da mulher, que está comigo. Então, quando eu respeito os pais do meu parceiro ou da minha parceira, o meu parceiro ou parceira se sente respeitado. Porque se as suas células são seus pais, as células dele também. Então, quando você rejeita a mãe da pessoa, o pai da pessoa, a pessoa se sente rejeitada. E às vezes toma atitudes de agressão que você não sabe por quê. Ah, mas eu não falei pra ele. Gente, esse movimento das constelações, dentre tantas coisas que ele nos ajuda, acima de tudo, mudar essa postura. Não é o que a gente fala, é o que a gente sente que atua. Então, mas a minha sogra fica dando palpite na minha vida. Né? Aí você pode resolver com a sogra, entendeu? Sogra linda do meu coração. E aí você respeita, né, a casa dela. Aí você pode dizer, falei, eu sinto muito, eu não dou conta de fazer como a senhora, sabe? Eu só dou conta de fazer do jeito que eu aprendi. Eu sinto muito se eu não consigo fazer assim. Eu nunca vou ser tão importante e fazer comida tão boa quanto você para o seu filho. Sabe? Eu só dou conta de fazer comida para ele ou fazer alguma coisa para ele como mulher. E a senhora é importante para ele. E esse lugar da senhora eu não consigo ocupar. Agora, o que acontece? Muita gente quer ser mais importante para a pessoa do que a mãe da pessoa. Né? A gente quer ser mais importante, mais sábia do que a mãe da criatura, gente. Então, leva essa sogra direitinho assim. Não precisa se submeter à vontade da sogra. Você fala com amor que você não consegue, sabe? Você não consegue. Às vezes tem até alguma coisa que ela pode te ensinar mesmo, se achar que deve. E quando a gente concorda, elas costumam melhorar muito, né? Então eu tive como sogra, né, de casamento, a mãe do pai das nossas filhas, das minhas filhas, que a gente ficou casado. Meu primeiro casamento foi de 3 anos só. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu larguei de mão. Então, eu separei do pai das meninas, né? Elas eram pequenininhas ainda, mas isso a gente precisa ter coragem, né? Quando você tá num relacionamento, ao invés de você ficar lá lamuriando, envelhecendo, enchendo de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de não sei o quê, separa, né? Eu não conhecia constelação, eu casei com 19, separei com 22, então eu só conheci constelação em 2004, então não dava pra... né, para constelar, não, mas tava ruim? Tava. Então, desde sempre, eu sou o seguinte, tá ruim, eu mudo de caminho. Se o outro caminho tiver ruim também, eu mudo outra vez. A gente precisa mudar, tô falando, não é ficar mudando de marido toda hora, não, gente, tô falando de decisão, tá? Muito especialmente profissional e tal. Mas, nos relacionamentos também.
Porque quando a gente fica num relacionamento, tem gente que fica num relacionamento terrível, abusivo, difícil, não busca ajuda e fica lá porque acha que tem um compromisso. Tem gente que fala isso pra mim, fala, não, porque eu nasci com esse compromisso. Gente, aí a pessoa faz uma enfermidade grave e morre para sair do relacionamento. Então, muitas enfermidades a pessoa desenvolve porque está num relacionamento difícil, num relacionamento que ela não suporta. Como ela não sai, porque falta coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem para sempre. E aí fica ali naquele relacionamento dessa forma, né? E aí faz uma doença e morre, então ela saiu do relacionamento. Então, gente, essa história de... E tem gente que fica casado pensando que tem que apoiar aquele marido que é a dona das galáxias, né? Que é melhor do que todo mundo. E isso a gente não pode passar por esse caminho, né? Por esse entendimento de que eu vim para cuidar desse homem. Ah, o homem às vezes tem problema sério, né? E depois te agride, enfim. Não, gente. Quem veio para cuidar desse homem foi os pais dele e ele também, ou dessa mulher, né? Então, é importante a gente saber. Então, eu fiquei casada, o primeiro casamento, 3 anos, e o segundo casamento, 20 anos. Então, a gente percebe como a nossa mudança faz com que os nossos relacionamentos sejam melhores, cada vez melhores. E a partir do conhecimento, da mudança da minha postura como mulher, hoje eu tenho um bom relacionamento, né? Mas que inclusive, com o homem que eu passei a vida inteira esperando para encontrá-lo, né? E isso eu considero que deu certo. Então, lá com as mães, né, do meu marido, do pai das minhas filhas, né? Eu sempre tive sogras muito boas. Muito boas. Mas eu também fui assim, sempre respeitei, né? Porque eu aprendi a respeitar as pessoas que nascem antes da gente, pelo menos na prática, assim, superficial, porque lá na minha alma eu era desordenada. Mas na prática, assim, né? Mamãe ensinou a gente a respeitar, né? O meu pai também, mas minha mãe principalmente, porque ela era muito brava, né? E ela falava uma coisa só uma vez, ela não repetia. Então, a gente aprendeu respeitando minha mãe, como eu respeitava minha mãe, eu respeitava as mães, né, do pai das meninas, do meu segundo marido. Então, isso faz com que a gente tenha um bom relacionamento com as nossas sogras, e isso é importante, tá? Outra coisa, se a mamãe do seu marido ou da sua mulher, na maioria das vezes é a mamãe dos maridos, né? O problema, as noras geralmente dão certo com os sogros, elas têm dificuldade com a sogra. Então, se tem alguma questão, você não leva, gente, pelo amor de Deus, não leva o problema que você tá com sua sogra lá pro seu marido, não. Tá? Resolve com ela, porque ele fica entre a cruz e a espada. E vocês acham que quem vai ganhar isso, né? Então, se o problema é com a sogra, fala para ela, com ela. Fala, dona fulana, a senhora sabe que eu te respeito e sou muito grata, porque a senhora deu, né? A senhora é a mãe, a senhora deu vida para esse homem que eu amo, sabe? Mas aqui na minha casa eu sinto muito, não posso deixar só mandar, né? Sabe? Ele pode falar assim naturalmente. Certa época, a mãe do meu primeiro marido, que é a avó das minhas filhas, né? Certa vez ela chegou na minha casa, eu era recém-casada. Ela chegou na minha casa, viu uma comida que eu tava fazendo, verdura. E ela disse, fulano de tal, que é o filho dela, né? O marido, ele gosta disso dessa forma. Eu respeitava, mas eu sempre fui meio mal educada às vezes, né? Ela falou de um jeito que eu fiquei incomodada. Eu falei, que ótimo. Que bom, né? Então, porque aí a hora que ele for jantar ou almoçar na casa da senhora, aí a senhora faz do jeito que ele gosta. Porque eu só sei fazer assim, eu gosto desse jeito. Então, assim, eu não precisava ter sido bruta desse jeito, né? Mas, pelo menos, ela nunca mais quis mudar meu jeito de fazer as coisas, né? Mas se fosse hoje, eu falaria diferente. Eu falaria a mesma coisa com uma postura diferente. Né? Eu falaria, nossa, que bom. Em algum momento eu vou fazer desse jeito, eu vou aprender com a senhora. Mas lá atrás, com 19 anos, eu era bruta ainda. Aí eu respondi desse jeito, mas de todo jeito também funcionou, né? E aí, com a segunda sogra de 20 anos, foi ótimo. Nunca tive nenhum contratempo. Com a outra também não,
né? Bom, gente, vocês podem escrever pergunta, o que não der para responder aqui com a Line, tá? Em algum outro momento a gente responde. Infelizmente a Line ficou muda, eu acho que é porque eu tomei a voz de todo mundo. Tomei a voz, mas deixa eu ver, eu acredito que tudo que eu coloquei aqui... Ah, gente, eu vou falar aqui, né? É o seguinte, gente, na nossa bio aqui, Constelação.Renascer Saúde, tem um curso gratuito, tá? Que está o link lá na nossa bio. Primeira aula vai ser lançada dia 4 de maio. E nós também estou com a 11ª turma de formação em constelação, que tem 30% de desconto, pelo menos até o final desse mês. Eu não sei se eu vou seguir com esse desconto agora em maio. Que é 6 passos para o sucesso, que está 6 passos no nosso direct, tá? E tá ótimo. Ah, tá. Gente, então, sigamos até hoje, 19h35, no nosso Instagram de Corações Conectados. Pronto, eu agradeci vocês, agora eu vou continuar falando, porque se o Instagram jogar nós fora, a gente pelo menos agradeceu a oportunidade de estar aqui. Eu espero que o que eu falei para vocês tenha servido de alguma forma, tá? E fico muito feliz, realmente foi bom, né? Vocês mudam, gente, pra vocês terem um relacionamento alegre, um relacionamento feliz, tá? Nas aulas, gente, que está aí na nossa bio, tem meditações fantásticas que vão ajudar vocês a se alinharem com seus pais. Laine, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade, viu? Muito obrigada mesmo. Podemos continuar outro dia, tá bom? Sempre que precisar, pode contar comigo, tá? Beijo, gente! De corações conectados.